E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa unidade de rota. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Química Mineral. Tenho certeza que você já viu algum desses minerais por aí, pela sua casa, pela rua, filmes, séries, enfim. Então a Química Mineral é muito presente no nosso dia a dia e hoje eu vou te apresentar alguns desses minerais e algumas dessas pedras que eu tenho certeza que você já viu. Acompanhe comigo aqui na tela, vamos lá. Primeiro, a química mineral, ela é um ramo da química que estuda os elementos químicos e substâncias da natureza que não contém carbono coordenado em cadeias. Ou seja, é uma química em que eu tenho apenas elementos unificados, sem ter carbono, sem ter cadeias orgânicas complexas. Normalmente, eu vou ter ali um tipo de elemento que vai constituir aquele mineral. Então, os minerais eles são substâncias sólidas, homogêneas e geralmente de origem inorgânica, ou seja, não apresentam carbono na sua estrutura. Formado por um ou mais elementos químicos, comumente encontrados na natureza, rochas e solos são exemplos de materiais que apresentam minerais em sua constituição. Então, o nosso maior exemplo de química mineral são as rochas e nós vamos acompanhar aqui agora. Então, os minerais eles podem ser formados por átomos de apenas um elemento químico ou por diferentes elementos. Os átomos se arranjam e formam combinações com proporções determinadas e formas geométricas bem definidas. As principais características desses minerais são uma estrutura sólida e cristalina, que nós vamos já ver, uma composição química sólida e definida e um arranjo atômico ordenado. Vamos lá, vamos seguir. Alguns desses minerais, eles são de elementos nativos. O que são esses elementos nativos? São aqueles elementos que são formados por um tipo apenas, ou aquele mineral que é formado apenas por um tipo de elemento. Por exemplo, o enxofre, a prata, o ouro e o próprio carbono, mas que quase não vai aparecer. Então nós temos aí na tela o enxofre, a grafita e a pirita. E o objetivo da nossa aula de hoje é te apresentar alguns desses materiais. Vamos lá. Primeiramente, o enxofre, ele é um mineral formado por átomos unidos por ligações covalentes em uma estrutura octaédrica, e ele apresenta uma cor amarelada, esverdeada e pode ser encontrado em vulcões ativos ou extintos. O enxofre, ele é mais ou menos parecido com essa pedrinha aqui, ó, que você está vendo aí na sua tela. Tá? Então, mais ou menos parecido com essa pedrinha, que você vai ver em casa, muito provavelmente. Vamos aqui no outro mineral. Nós temos agora a grafita. A grafita é constituída de átomos de carbono ligados em uma rede hexagonal. Essa forma natural de carbono cristalino apresenta brilho metálico e cor acinzentada metálica. E pode ser encontrada em rochas metamórficas ou ígneas, ou seja, aquelas rochas que não apresentam água. A grafita, pessoal, ela é uma rocha escurecida, olha aí na sua tela, mas um exemplo muito mais próximo de uma grafita é você pegar um pedaço de carvão ou o próprio grafite da sua lapiseira, que você vai ter uma noção melhor do que é a grafita. E lembrando que a grafita ela é constituída de carbono, ok? Vamos seguir aqui. A pirita, olha, a pirita ela tem uma curiosidade porque antigamente a pirita ela era conhecida como ouro dos tolos, né? Então os garimpeiros, eles acreditavam ter encontrado ouro, quando na verdade encontravam esse mineral, que é a pirita. Ela é muito parecida com ouro, você está acompanhando aí na sua tela, né? Porque ela tem essa coloração amarelada, brilhante, reluzente, que faz lembrar do ouro, mas ela não é ouro, ela é uma mistura ali de ferro e enxofre, basicamente, formando um sulfeto ferroso ou um disulfeto, perfeito? Então, cuidado, que a pirita ela não é ouro, mas parece com ouro, por isso que tem essa característicazinha chamada de ouro dos tolos. Vamos seguir? Aqui nós temos o quartzo, acredito que é uma pedra muito comum, formado por dióxido de silício, é um dos minerais mais conhecidos e utilizados. Bom, aqui nós temos, olha só, uma pedrinha de quartzo, dá uma olhada aí na sua tela, né? Provavelmente seu pai, sua mãe deve ter algum material de quartzo em casa, alguma pedrinha, algum utensílio, mas é uma pedra muito bonita,
Nela tem um brilho vítreo. Esse brilho vítreo, pessoal, é um brilho assim como se fosse um vidro, né? Ela tem ali, olha só que pedrinha bonita. Então aqui nós temos o quartzo, tá bom? Fique atento aí, tá? Bom, e aí nós vimos hoje esses minerais, tá? Então o mineral essencial, ele geralmente é encontrado em maior quantidade e é caracterizado pelo tipo de rocha. Então a gente vê muito isso, né, nos garimpos, nas pedreiras, onde nós vamos ter esse mineral essencial, então ele vai estar impregnado numa rocha. O mineral acessório é caracterizado em condições especiais de cristalização, ou seja, ele é formado com o tempo. E nós temos o mineral secundário, que é aquele mineral que vai se juntar a uma rocha, como por exemplo as minas de carvão, onde nós vamos encontrar a grafita, tá? Bom, deixa eu voltar uns slides aqui para mostrar uma coisinha para vocês rapidinho. Lá no início, nós vimos essa pedrinha aqui, né? Olha só que pedra bonita. Vamos ver se o meu câmera ele vai dar um zoom aqui para a gente ver. Dá uma olhada aí. Aqui nós temos uma ametista, né? Um tipo de mineral também. Eu tenho essa. Deixa eu pegar outra aqui para vocês verem. Olha essa como é bem bonita, parecida também com o nosso mineral. E aqui, pessoal, mais uma. Essa também é bem bonita, tá? E esses minerais, eles têm realmente, além dessa definição de uso para acessório feminino, pode servir para decoração. Então é uma química bem interessante, bem bonita de se ver. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Vou até pegar aqui mais um, porque isso é uma ideia de trabalho, né? De produção de trabalho, olha só, lá na sua unidade de rota. Então, quando você acessar a plataforma, tem uma ideia de produção de trabalho lá, que é realmente onde esses minerais eles são usados. E aqui eu estou te apresentando como esses minerais eles podem ser utilizados, tá? Para fabricação de joias, de bijuterias, para decoração. Eu tenho certeza que você já viu algum desses minerais aí pela sua casa. Perfeito, pessoal? Então a química ela é isso, né? Ela é linda, ela é maravilhosa e ela constitui também os minerais que são pedras bonitas que a gente pode usar no nosso dia a dia, tá? E para nós fecharmos a nossa aula de hoje, vamos ver o que nós conversamos hoje. Olha só, nós falamos um pouquinho sobre como os minerais são formados, quais as suas principais características, quais são os principais minerais, né? Pirita, ouro de tolo, grafita, quartzo. Então a gente viu alguns minerais importantes e vimos também as suas classificações. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como que funciona a química dos minerais, o que são esses minerais. Se ficou alguma dúvida, volta esse vídeo, reassiste essa aula, mas agora você já sabe que a química está presente em tudo e até mesmo, ó, naquele colar que a sua mãe usa, que a sua namorada usa, que você usa, tá bom? Obrigado por assistir até o final dessa aula. Tchau, tchau e até a próxima.